Eu queria começar contando uma coisa pra vocês. Esse vídeo aqui, ele não tava nos meus planos. Não porque eu não acho a história desse país incrível, ou porque eu acho que não vale a pena falar dele, mas porque a ideia de gravar e sair do estilo do meu canal só aconteceu depois que eu coloquei meus pés aqui. Que loucura, cara. Que loucura isso. Dando alguns passos atrás, na minha história e da história desse canal, eu passei o último ano inteiro tentando descobrir qual tipo de conteúdo que eu queria criar pra vocês. E o que eu decidi foi fazer alguns vídeos pra contar histórias sobre as experiências incomuns que eu vivo por levar essa vida viajando e passando por todos os 201 países do planeta. É isso que vale a pena. É isso que faz valer a pena. Não é meu estilo fazer dicas sobre a atração do local ou a gastronomia. Também não é meu estilo falar sobre como comprar passagem aérea, sobre como usar sala VIP, a classe executiva de algumas companhias aéreas. Assim como também não é o foco desse canal fazer um vídeo sobre um país como um todo ou sobre a história desse local. E pelo menos não era, até eu pisar aqui. A Albânia me ensinou bastante. E na primeira vez que eu saí para conhecer e estudar um pouco sobre esse lugar, me bateu um clique e falou, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre aquilo. Então, meus queridos, é com muita honra que eu lhes convido para assistir esse episódio especial do meu canal. Meus caros, bem-vindos ao A Albânia, um país encostado no Mar Adriático na região dos Balcãs, é o tema do vídeo de hoje. O país faz fronteira com Montenegro, Kosovo, Macedônia do Norte e Grécia, mas apesar disso é ainda um país de certa forma bem único. Tem seu próprio idioma, sua própria moeda e sua própria história. Uma história que, assim como aconteceu comigo, vai te impressionar. A paranoia e a sede de poder de um dos governantes mais tiranos da história contemporânea mudaram completamente o curso da vida dos habitantes desse pequeno país, na primeira metade do século XX. A história de Enver Hoxha e da República Popular Socialista da Albânia é ainda, depois de mais de 30 anos, um tema sensível e polêmico para os albaneses. Isso porque o seu regime ditatorial e abusivo fez com que esse país aqui fosse o mais fechado do mundo, mais ainda que a atual Coreia do Norte, famosa por ser a última economia fechada do mundo, e que assim deixou marcas, não só psicológicas, mas também físicas, por todo o país. Sem mais delongas, bora explorar esse país e eu vou contar para vocês por que a história daqui me fascinou. Então vamos lá, eu tô aqui em Tirana, na capital da Albânia. A cidade que é capital da Albânia faz mais ou menos uns 400 anos, mas antes não era. A capital da Albânia era lá na costa, uma cidade que chama Durrës. Essa cidade aqui, pelo Império Turco-Otomano, em 1618, ela foi transformada na capital, porque aqui é uma planície, ela é toda rodeada de montanha. Então, estrategicamente, fazia sentido. Além disso, ela fica bem no centro do país. Se você for ver no mapa, Tirana fica no centro da Albânia, né? Para o norte e para o sul tem basicamente a mesma distância. E era aqui onde Enver Hoxha morava. Vou mostrar para vocês a casa dele, vamos lá. Bom, era nessa casa aqui que vivia Enver Hoxha. Inclusive, acho que esse é um dos fatos, aliás, o único fato admirável dele durante seu governo, que era viver junto com a população no meio da cidade. Aqui é realmente no meio do centro urbano aqui de Tirana. E normalmente os governos mais tiranos, né, os governantes mais tiranos, eles viviam mais afastados do governo. Então esse cara aqui, pelo menos ele vivia aqui, mas esse é o único fato que eu considero admirável do governo todo dele. Mas para contar as atrocidades que ele fez durante o seu governo, é melhor dar um passo para trás e falar um pouco do governante antes. Vamos lá, vamos com calma que eu vou contar para vocês. E hoje, a casa dele aqui, pelo menos tem um vigilante ali, ó. O velhinho do KFC tá de olho, tá de olho. Esse era o cara. Antes da Primeira Guerra Mundial, antes de 39, quem governava o país, na verdade quem reinava aqui o país, era o rei Sogn I. Esse cara era um pouco contraditório, tem gente que ama ele, até que tem uma estátua dele no meio da cidade, mas também tem gente que não gosta dele. Por quê? Tem um episódio muito interessante, que em abril de 39, Benito Mussolini, um governador tirano da Itália, fascista da Itália, ele veio pra cá e simplesmente invadiu o país. E aí era um exército de 40 mil pessoas do Benito Mussolini contra 8 mil que esse rei tinha aqui em Tirana. E aí Benito Mussolini, sei lá, ofereceu um dinheirinho pra ele, ele falou assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou vazar. Pegou o dinheiro e sumiu pra Grécia e deixou o país totalmente órfão de governo. Mas tem gente que gosta dele ainda, olha a estátua dele aqui, ó. Apesar da invasão de Benito Mussolini em específico ter sido relativamente rápida aqui, o país acabou ficando órfão de governante e acabou permitindo com que outras invasões ocorressem ao longo dos anos da Segunda Guerra Mundial. Em especial uma da Alemanha no final de 1944, quando a população começou a ver a extrema-direita, o fascismo, ia perder a guerra e acabava deixando muito terror no país por onde passava. E aí, com a cera dos alemães, quem ganhou força? Os partidos de esquerda aqui na Albânia. Em especial um, Partido Comunista Albanês. E adivinha quem que era o líder desse partido? Enver Hoxha.
Enver Hoxha nasceu no sul da Albânia em 1908 e desde os 16 anos de idade já iniciou sua vida na política, participando da fundação e se tornando secretário da Sociedade dos Estudantes na sua cidade natal, que protestava contra o governo monarca. Depois de ler pela primeira vez o Manifesto Comunista de Karl Marx, decidiu se mudar para a França e estudar filosofia, mas não acabou seu curso determinado em voltar para a Albânia para disseminar as ideias marxistas. Começou a lecionar gramática, mas foi demitido em 1939 durante a invasão de Mussolini, por se recusar de forma agressiva a ingressar no Partido Fascista. Foi aí que ingressou no Partido Comunista Albanês, através do qual emergiu ao poder em 1944. Conhecido por ser mais stalinista que o próprio Stalin, Enver Hoxha ficou no poder de 1944 quando assumiu até a sua morte em 1985. E já no primeiro ano, seu governo realizou a reforma agrária, tomando posse de todas as terras aqui do país sem compensação para os ex-proprietários. E assim estabeleceu o que ele chamou, em tradução livre para o português, de socialismo completo, querendo um dia chegar no discurso dele ao comunismo onde todo mundo é igual. E pra vocês terem uma noção do fanatismo que esse cara tinha por Joseph Stalin, o ex-governante da União Soviética, eles estreitaram muita relação, claro. A Albânia era muito próxima da União Soviética no começo do governo de Enver Hoxha, e ele até construiu aqui nessa praça, a Praça Central de Tirana, uma estátua para Joseph Stalin, chamou toda a população e fez mais de 1000 pessoas simplesmente se ajoelharem sob a estátua e prometerem para Joseph Stalin fidelidade eterna. Joseph Stalin faleceu em 1953, e aí o namoro entre os dois países começou a enfraquecer. O fato era que Hoxha não considerava Khrushchev, o sucessor de Stalin, comunista o suficiente. Isso foi evidenciado em um discurso em 1961, quando disse que ele era um reformista, antimarxista e um derrotista. Em novembro desse mesmo ano, a União Soviética e todos os outros países do Pacto de Varsóvia romperam as relações com a Albânia, e desse dia em diante, a paranoia de Hoxha começou. Ele considerou o risco de uma guerra como iminente e, reconhecendo suas fraquezas militares em relação aos países rivais, resolveu construir um sistema de defesa um tanto quanto inusitado. Para se proteger de uma hipotética guerra nuclear, Enver Hoxha ordenou a construção em todo o país de mais de 173 mil bunkers, que eram construções capazes de proteger a população da ameaça atômica de uma guerra que nunca aconteceu. A construção foi realizada entre os anos de 1967 e 1986, e a quantidade de bunkers era mais do que suficiente para abrigar toda a população albanesa em todas as regiões do país. Passeando pelo país, se encontra bunkers por toda parte, que hoje, em sua esmagadora maioria, estão todos abandonados. Alguns poucos são usados para armazenar bens, alguns como moradia e outros como abrigo de animais, para pelo menos tentar um pouco justificar os milhões em recursos públicos gastos por essa paranoia, por essa guerra que Hoxha fez a população também acreditar que aconteceria, recebendo até o seu apoio. Em especial, há alguns bunkers que foram usados como museu para conscientizar e informar a população e os turistas sobre os males causados por esse regime fechado e extremamente autoritário. O Bankart 2 em Tirana é um deles. Ele serviria, caso fosse usado para a finalidade para a qual foi idealizado, como base do governo, e além de uma sala principal para os líderes políticos e uma sala de descontaminação nuclear, as outras dezenas de salas contam alguns absurdos dessa época. A censura e a manipulação da mídia faziam com que notícias sobre uma suposta miséria fora da Albânia se espalhassem, fazendo o povo acreditar que, mesmo que a situação não tivesse boa dentro do país, era melhor do que fora dele. A repressão e a punição àqueles que tentassem fugir do país ou cruzar a fronteira sem permissão era tão forte que toda a família do acusado, até o 3º grau, era castigada e torturada, mesmo se não tivesse envolvimento algum, e com permissão para matar, os guardas atiravam nos fugitivos e expunham seus cadáveres como forma de lição em praça pública. Uma força policial secreta chamada Sigurimi tinha a função de identificar e perseguir possíveis contra-revolucionários, que muitas vezes eram presos ou forçados a trabalhar em campos de concentração por todo o país. Inclusive para você que era mulher. Se fosse mulher, imagina como seria a sua vida aqui. Você seria primeiro considerada como um investimento que teria que estar sob custódia do seu marido enquanto vocês vivem juntos. E não só isso, se uma mulher grávida era assassinada por aqui, era obrigatório abrir o seu corpo para ver o sexo do feto. Se o feto fosse um homem, o assassino tinha que pagar uma indenização de 6 sacas de leque, que era a moeda daqui. Se fosse mulher, eram só 3. Desde a saída do Pacto de Varsóvia em 1968, Enver Hoxha começou a precisar, essa paranoia que ele tinha de que ia acontecer uma guerra, ele começou a precisar achar um outro aliado. E quem que foi o aliado que ele escolheu? Na verdade, pensando nas outras possibilidades, outras opções que ele tinha de país comunista forte no mundo inteiro, obviamente a China. Então ele e Mao Tse-tung, que era o governante da China naquela época, começaram a estreitar relações. A relação que na verdade durou apenas 10 anos. Foi então que após a morte de Mao Tse-tung em 76, 2 anos depois, a China abriu a economia para o mundo inteiro. E mais uma vez abriu precedente para Enver Hoxha chegar para eles e falar: vocês não são comunistas de verdade, muito liberal, para mim não funciona. E aí, obviamente, cortou as relações de novo, como tinha feito já. E nesse momento, a partir daí, ficou 100% sem aliado. E aí, 7 anos depois do corte de relação com a China, em 1975, Enver Hoxha veio a falecer. E aí o país que já estava em declínio ficou ainda pior, quando o novo governante, Ramiz Alia, não conseguiu conter a economia, que não era o suficiente, estava deixando a população cada vez mais pobre e miserável.
E você sabe o que aconteceu entre os anos de 89 e 91? Queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, e tudo isso fez com que a pressão popular fosse tão grande que Ramiz-Alia teve que abrir, no final de 1990, as eleições para mais de um partido disputar. E aí, pela primeira vez em quase 50 anos, a Albânia voltou a abrir sua economia e abrir as relações diplomáticas e começou a voltar a fazer comércio com o mundo inteiro, em especial com a União Europeia. Cara, mas o que é mais bizarro pensar é que imagina assim, você com a sua idade que você tem hoje, provavelmente, as pessoas que têm a sua idade, que tinham a sua idade, na época onde o regime socialista fechado caiu aqui na Albânia, elas não sabiam nada sobre sistema bancário, sobre cartão de crédito, sobre concorrência, sobre, cara, o primeiro produto que veio pra cá foi a Coca-Cola e a banana, depois que caiu o sistema. E a galera passou meses sem querer tomar Coca-Cola, sem querer comer a banana, com medo de que estavam sendo espionadas e que era um teste do governo para matar você se você fizesse isso. Então imagina a loucura que eles viveram. Então por isso que até hoje é tão sensível e polêmico esse tema. Além daqui em Tirana, também tem muita coisa relacionada ao período do regime fechado em outras cidades pelo país. E já pensando no caminho para a Grécia, meu próximo país na volta ao mundo, bora pegar um ônibus para algumas outras cidades já nessa direção. Cheguei aqui no terminal para ir para o sul do país. O único ônibus que vai é esse aqui, que vai para a cidade chamada Saranda. Só que é meu destino, eu quero ir para Gjirokastre, porque Gjirokastre é onde Enver Hoxha nasceu. Tem muita história lá também, tem um castelo legal. Então, vamos lá conhecer. Tem que pegar esse ônibus aqui, eles vão me deixar não dentro da cidade, fora. E lá eu vou ter que me virar, mas eu me viro. Como sempre, bora! Mesmo sabendo que eu tava na direção certa, o fato de o ônibus não parar na cidade que eu vou me deixou meio apreensivo. E na verdade a minha intuição tinha razão. Cara, o ônibus me deixou no meio do nada, cara. Ele tá vindo pra Saranda, né, como eu comentei com vocês. E ele chegou aqui e falou Gjirokastre, porque Gjirokastre era pra essa direção aqui, ó. A direção, e Saranda pra outra. E eu tô a 10 km da cidade ainda. Não tem como andar 10 km com essas mochilas aqui. Eu vou chegar morto, cara. O que eu faço? Não tem táxi, eu não tô numa cidade, eu tô no meio de um posto de estrada. Eu vou começar a pedir carona. É o jeito, não tenho mais dinheiro também. Meu pai do céu. O pior é que não passou nem um minuto e já tinha parado um carro pra me ajudar. O curioso é que ele tinha uma placa da Grécia. Eu resolvi perguntar de onde ele era. Are you from Greece? No, Albania. Albania. We live in Greece. Ah, very good, very good. Thank you so much. Brazil? Brazil. Brazil, yeah. Thank you so much. Very nice. Faleminderit? Faleminderit. Cara, o meu casaco tá quase caindo atrás da carona, agora tá boa, vai pôr. Minha carona é com um albanês que mora na Grécia. Então ele tá indo da Albânia pra Grécia, no sul, e aí ele tá... conseguiu me dar uma carona. Gente boa demais. So, here is Gjirokastre. Cheguei. Vambora. Ok. Very old city. Very old city. Yeah, I'm gonna see the castle and all the stuff. Let's see. Thank you so much. Efgaristo? You're welcome. Faleminderit. Have a nice holiday. Thank you. Thank you. Bye. Ai, meu casaco caiu pra dentro, eu fiquei em choque, cara. Vambora. Sabe o que era mais engraçado, cara? Essa trecho que a gente fez agora, que eu fiz agora, de Tirana até Gjirokastre, isso aqui não era possível na época onde o regime era fechado. Não tinha transição entre cidades. Para você conseguir ir de uma cidade para outra, você tinha que pedir uma permissão, e a permissão só era dada em dois casos. Trabalho, você trabalhava para o governo, ou saúde, para você conseguir ir para algum hospital. Só assim. Em outro caso, você não conseguia ter essa permissão. Se tivesse algum contato com o governo, etc., trabalhasse para o governo também, claramente. Enfim, a gente fez isso. Pensar, por exemplo, não tinha emissão de carteira de motorista naquela época. Ninguém sabia dirigir. Menos de 1% da população sabia dirigir. As pessoas que sabiam era do exército, né, do governo, basicamente. Não tinha ônibus. Não tinha empresa de ônibus, não tinha ônibus público e muito menos privado, claro. Então não tinha como se locomover. Você tinha que ir para uma cidade para outra, ou você era do governo, né, ou você tinha que trabalhar por algum motivo, e aí você tinha que tomar o transporte do governo, que era basicamente os militares que te levavam, ou você não ia. Basicamente isso. Então ninguém sabia dirigir. Inclusive, em 1991, quando o regime foi aberto, a galera não sabia dirigir, começou a tirar carteira e tinha muito acidente de carro. Por favor, tomara que venha o primeiro carro, tomara que dê carona. Vou tentar. Oh, thank you. Yeah, a little bit up there. 15, then it's flat. Thank you so much. Thank you. O cara falou pra mim que só tem 15 mais metros, 50 metros, sei lá como é que ele falou, 50 a 15. Depois para de ficar piramba. Cara, tô muito cansado, cara. Nossa senhora. Olha o carro aqui, ó, que parou pra me ajudar. Cara, não tá tão plano assim não, viu? Ele mentiu. Mas tá bom, ele foi gente boa, pelo menos, e parou pra falar. Tchau, amigo. Imagina, tá dentro do carro. Vambora. Já tá quase noite e não chega. Meu Deus. Tô de mau humor. Não é à toa. Vambora. Cheguei. Até amanhã. Tchau.
Bom dia, direto de Girocastra, aqui nessa cidade. Eu tô com uma pessoa especial aqui comigo hoje, Gabriela Waked, a arroba dela tá aqui na tela. Enfim, vamos conhecer um pouquinho da cidade agora, vamos mostrar pra vocês o bunker que eu vim ver e o castelo. Bora, vamos conhecer. A cidade de Girocastra é uma das cidades mais antigas da Albânia, com mais de 1500 anos de idade. Ela foi muito importante durante o período do domínio turco-otomano e se fez famosa durante o regime comunista por ser nada mais nada menos que a cidade onde nasceu Enver Hoxha. Enfim, a primeira parada de hoje com a minha guia de turismo, Gabriela, a gente vai nesse bunker que eu comentei com vocês, que é um bunker famoso. Ele tem o nome de The Cold War Tunnel, que em português seria algo como o túnel da Guerra Fria. Tô entrando nele agora aqui, ó. Vamos ver como é que é se esse caminhão deixar, né? Acho que ele vai. Vambora. O túnel da Guerra Fria é um dos bunkers mais famosos e também um dos maiores em toda a Albânia. Ele foi construído propositalmente logo abaixo do castelo de Girocastra, idealizado para ter conexão com ele e aumentar o leque de estratégias militares em caso de uma invasão durante a guerra que nunca houve. Os bunkers eram antiatômicos e antinucleares, então eles tinham basicamente muitas portas até a entrada deles, desde a saída até a entrada. A primeira porta sempre era de concreto e outras 3 de metal para conseguir segurar a radiação. O bunker tem incríveis 800 metros e possui 59 salas, incluindo escritório para os ministros do governo Hoxha, sala de interrogatório, depósito de água, cozinha, vários dormitórios para a população e ainda um gerador gigante que serviria para energizar essa cidade embaixo da terra. O castelo de Girocastra é bem mais antigo e um dos mais bem preservados que já visitei. Ele na verdade é parte de uma cidadela datada do período das invasões eslavas na região dos Balcãs, no século V e VI, e que deu origem à atual cidade ao decorrer dos anos. Para vocês o que esse castelo tem a ver com a ditadura, regime fechado do século passado. Então, Pois é, o castelo não tem muita relação com o período comunista, a não ser a conexão subterrânea com o bunker. Mas a vista é impressionante, então eu recomendo uma visita mesmo assim. dando uma volta aqui agora na cidade procurando bunker, vou mostrar para vocês porque, pelo visto, tem bunker no país inteiro, né? E agora cheguei quase na fronteira da cidade ali, ó, se liga. Um bunker aqui no meio, um bunker aí do lado direito. Não dá até lá para avançar para vocês, vamos embora. Cheguei neles, ó. Caraca, eu tô no meio do mato mesmo aqui, ó. Obviamente eles não têm uso nenhum, então eles ficam cobertos de mato. Tô curioso pra saber o que tem dentro deles, cara. Tem vários desses na cidade, cara. Esses aqui são os mais perto, mas se olhar de longe, ó, tem mais ali. Cara, que loucura isso, cara. Que loucura, mano. Tem mais 2 ali, ó. Um aqui, um ali. Nossa senhora. Tem nada. Tem nada. Literalmente nada. Aqui, a porta como tava. Nossa senhora. Resultado de paranoia. Provavelmente vai entrar, foda-se. Não tem nenhum bicho. Nossa senhora. Caraca. Cara, eu ainda tô muito em choque, cara. Pensa que esse cara mandou construir 170 mil esses aqui, com medo de uma guerra nuclear. Nossa senhora, cara. É uma energia diferente, juro. Falar, sentir, realmente é devastador. O dinheiro já tá indo pra alimentar famílias. Enfim. Que loucura, cara. Que loucura isso, eu juro. Impressionante. O que a sede de poder faz com o homem. Impressionante. A Albânia é um país incrível que lamentavelmente vai estar sempre manchado, de forma literal pelos mais de 170 mil bunkers, por um período na história que levou à morte de milhares de pessoas e à miséria de milhares de famílias. Mas isso, por outro lado, de forma emocionante, não altera a felicidade, a hospitalidade e a força do povo albanês. Nos meus dias seguintes, ainda no país, eu tentei esquecer essa história e encontrei uma Albânia gentil. So, thank you, bro. Think about that. Bye bye, thank you. Bye bye, thank you. Linda. E muito viva. Dificilmente, até o final dessa minha jornada por todos os países do mundo, eu vou me surpreender como me surpreendi aqui. E se isso rolar, eu prometo vir aqui contar. Enquanto isso, deixa eu tentar colocar meus sentimentos em palavras. Pois é, cada novo lugar que eu passo, cada país que eu visito,
Cada experiência que eu vivo é sempre uma lição diferente, é por isso que eu tô vivendo, é por isso que eu tô viajando, é por isso que eu tô aqui. A Albânia me ensinou bastante, não só pela beleza desse lugar, que me impressionou, não só pela simplicidade do povo também, mas também pela fome de recomeço que eles tiveram, depois de ter vivido um plot twist da vida, basicamente. A paranoia, a sede de poder de uma pessoa que pode fazer. São lições como essa que eu aprendo viajando e passando, que me motiva a não querer parar. Enfim, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, vocês sabem que me ajuda muito com like. Comenta o que vocês acharam do vídeo, comenta alguma dúvida se vocês tiverem da Albânia, alguma curiosidade, eu vou ter muito prazer de responder. E nos vemos no próximo, sempre por aqui. Valeu, até mais.